mais 6 municípios decretaram situação de emergência por causa da cheia. 30 mil famílias já foram atingidas aqui no Amazonas. Em Barreirinha, a 300 quilômetros da capital, a cidade já está em alerta. 2 bairros e a zona rural do município foram inundados. As famílias que moram nos bairros Ladislau Lucas e Ulisses Guimarães já sofrem com enchente. A rua Vila Cândida, na zona norte da cidade, está interditada pela cheia. Para sair de casa, dona Sandra Marinho e os vizinhos improvisaram pontes. A situação está que esse ano não fizeram a ponte e aí os estudantes querem ir para aula e não tem como ir, e a gente tem que arretar uns pedaços de pau e botar aí para eles saírem para ir para aula. Este local, no tempo da seca, é o campo de futebol do time das mulheres de Barreirinha. No período da enchente, se transforma neste imenso aningal. E com a água vieram animais perigosos, como a cobra sucuriju e o jacaré. Na zona rural, a situação é mais grave. A comunidade do Sapateiro, a 30 quilômetros da sede do município, está isolada. Nela vivem 10 famílias. Os agentes de saúde dizem que há um surto de diarreia. E os mais prejudicados são essas famílias que moram à margem do rio, que não tem um poço artesiano, não tem como ter uma água tratada. Nesta semana, vai ser realizada uma reunião com a Defesa Civil Estadual e representantes do município para definir estratégia de socorro às vítimas da enchente. Para amanhã, a previsão é de mais um dia encoberto na capital e com chuvas rápidas. Em Manaus, mínima 24, máxima 33 graus. Em Parintins, mínima 24, máxima 31 graus. Em São Gabriel da Cachoeira, mínima 22 e máxima 30 graus. Já em Fonte Boa, mínima 22, máxima 30 graus. O ex-prefeito de Manaus, Serafim Correia, foi absolvido hoje pela Justiça. Ele era acusado de doar um terreno público para uma igreja evangélica. Todos os desembargadores votaram pela extinção do processo que condenava o ex-prefeito de Manaus, Serafim Correia, por desapropriação de um terreno na Zona Oeste. A denúncia foi feita pelo ex-secretário municipal de obras de Serafim, Porfírio Lemos, que acompanhou o julgamento. Com a decisão, Serafim Correia fica livre para disputar as eleições deste ano. E agora vamos falar de política. Sabe os vereadores, aqueles que querem se reeleger este ano? Pois é, a nossa equipe esteve hoje na Câmara de Manaus e conseguiu um relatório sobre as faltas dos parlamentares. O resultado foram 51 ausências em 2 meses. E o pior é que ninguém teve o salário descontado. A lista de frequência foi divulgada no portal da Câmara de Manaus. Massami Miki, do PSL, é o recordista de faltas. Em 2 meses, ele não esteve presente a 8 sessões e alegou estar doente ou à frente da prefeitura. O segundo mais faltoso foi Leonel Feitosa, líder do prefeito. Ele justificou as 6 faltas por motivo de força maior. Mas eu tive problema de saúde, fui a São Paulo, tenho problema de coluna, e fui a São Paulo para a minha revisão, por isso está lá as faltas. Agora, se tem que mudar o regimento, vamos mudar o regimento. Eu entendo que isso aí é uma questão tão pequena para ficar se preocupando com isso. Homero de Miranda Leão faltou a 5 sessões. Mais uma vez, a justificativa do vereador, que é médico, foi a tal força maior. Tem que ver o porquê que eu faltei, eu não sei dizer. Por que eu faltei? Tem algum desconto nesse mês? Tem que haver. Quando eu peço para faltar, peço para fazer a justificativa, é para haver o desconto. Tem que ver, eu não sei. O senhor não lembra se foi descontado o salário então no mês de fevereiro? Não, não lembro. Dos 38 parlamentares, 13 faltaram ao menos um dia ao trabalho. Na Câmara de Manaus, é comum as mesas estarem vazias durante as sessões. Juntando todas as faltas, nos meses de fevereiro e março, os vereadores faltaram 51 sessões. Apesar disso, o presidente da casa, vereador Isaac Tayar, não descontou nenhum real do salário dos parlamentares. O presidente disse que só cumpriu o regimento interno da casa. E aquele que tem no regimento, o regimento respalda, força maior, qualquer assunto que não é advento de saúde. Se você está representando a Câmara, é um assunto de representação, mas vai pelo artigo de força maior. Então, aqueles que realmente não fizeram a justificativa e não foram acatados pela corregedoria, elas são pontuados como falta e são descontados no seu salário. Na manhã de hoje, o painel registrou a presença de 36 vereadores, mas poucos estavam em plenário. E vamos
Vamos continuar falando de política, só que agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que traz informações sobre o julgamento do recurso do deputado federal Sabino Castelo Branco. Ele teve o mandato de deputado cassado em fevereiro por uso indevido de meios de comunicação e abuso do poder econômico. Vamos lá? Boa noite, Amaral. Já há alguma decisão do TRE em relação a esse processo? Olá, Marcela. Boa noite a você, boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui dessa avenida movimentada da cidade de Manaus. É noite bem movimentada, o trânsito aqui na avenida onde nós estamos continua bastante movimentado. A Avenida Maceió, você sabe, é uma avenida muito movimentada da cidade de Manaus, que apesar das intervenções no trânsito, continua assim. A gente espera que melhore. Como você falava, deputado Sabino Castelo Branco, vereador Reiso Castelo Branco, ambos do PTB, esperavam hoje com muita ansiedade o, enfim, julgamento do recurso, coisa que não aconteceu. Foi adiado mais uma vez, como foi adiado também no dia 12, última quinta-feira, pelo relator do processo, o juiz Mário da Costa. Então, o que se espera agora? É que até o fim dessa semana a situação dos dois seja, enfim, resolvida e o recurso venha a ser julgado. Coisa que a gente espera e que eles estão mais ansiosos ainda. Isso porque o deputado continua cassado e o vereador Reiso Castelo Branco inelegível por 8 anos. O então presidente do TRE, aclamado hoje por unanimidade, é claro, foi aclamado o presidente do TRE, o desembargador Flávio Pascarelli, disse que vai analisar melhor o recurso e, enfim, vai julgar o que a defesa pediu, alegando, é claro, a invalidade das provas. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Amaral Augusto. Em instantes, os gols dos estaduais e a cara e demorada CPI da água. Não sai daí que depois do intervalo tem também uma expedição ao Monte Roraima com imagens surpreendentes para você. Já, já.